Quarta-feira, Lu Pratos convida aqui no YouTube, eu e mulheres incríveis. Trazemos mulheres com histórias reais, mulheres que com certeza você vai se identificar quando você escutar. Eu quero te pedir uma coisinha. Compartilha, segue, se inscreve, dá uma olhada aqui em tudo que a gente já trouxe. São mais de 20 episódios com histórias que com certeza vai fazer você repensar em muitas coisas. Lembre-se que aqui é um canal seguro, lembre-se que aqui são histórias verdadeiras de mulheres reais. E hoje nós vamos falar sobre mulheres. Mulheres que impulsionam, mulheres que precisam entender que são líderes dos seus negócios, da sua casa, líder da sua história. E eu trouxe nossa raríssima diamante, Daiane, para conversar com vocês. Então, Daiane, seja bem-vinda ao Lu Pratos Convida. Muito obrigada, Lu. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar frente a frente com você, trazendo um pouquinho da minha trajetória, contando um pouquinho da minha história. Quem é a Daiane? Uau, já começamos assim com tudo, né? Já começamos assim. Já começamos bem. Lu, por muito tempo eu não sabia quem era a Daiane. Muito tempo eu não tinha ideia de quem eu era. E hoje eu sou mãe. Sou a esposa, sou a Daiane empreendedora e também a Daiane mentora de mulheres hoje, na qual eu ensino para elas e mostro tudo o que eu vivi, mas de forma real. Então, toda a minha jornada, todas as dores, todas as alegrias que eu vim captando durante todos os anos da minha vida, hoje eu ajudo elas a se transformarem e a liderarem a si mesmas. Nós temos aqui... Você já sentiu, né? Então, vamos escutar a história da Daiane, vamos entender como que é essa liderança toda. Eu já vou começar com uma pergunta que eu acredito que vai despertar mais o interesse das nossas ouvintes aqui. Você traz liderança. E eu já pesquisei aqui na internet, vi que você é muito posicionada no seu Instagram, você traz essa liderança muito claro, né, para as mulheres. E me fala um pouquinho de como você trabalha com isso dentro da sua mentoria. Lu, primeiramente, antes de eu pensar em ser mentora, eu passei a olhar mais para mim. Eu acho que nós, como mulheres, nos deixamos muito de lado. Então, nós precisamos pensar mais na gente, né? Então, quando a gente olha para si, a gente consegue enxergar o propósito que o outro necessita. Então, é isso que eu quero trazer. Dentro da mentoria, a gente vai trabalhar 4 pilares com um método exclusivo que eu criei, que é o método 3Ps, na qual nós trabalhamos pessoas, processos e produtos. E nós vamos começar com um pilar inicial, que é o desenvolvimento humano, onde você, mulher, se autoconhece, onde você começa a olhar primeiro para dentro, para depois, aí sim, pensar em olhar para o seu negócio. Porque muitas de nós, às vezes, achamos que estamos travadas, mas é por falta de se autoconhecer. E é isso que eu começo ensinando dentro da mentoria, antes, para depois entrarmos na parte estratégica do seu negócio. Gosto disso, você sabe, né, Daiane? Com certeza. Quando fala de mulher, fala do empreender, fala desse feminino, a Luciana aqui abre os braços e fala, cheguei, né? Porque aqui eu gosto. Me fala uma coisa, você traz na sua fala, hoje eu posso dizer que eu sou mãe, que eu sou esposa. Em que momento você não vou dizer, deu esse título, mas você se olhou e falou, eu sou essa pessoa? Em que momento? Há um momento específico da sua trajetória para isso, para esse despertar da Daiane? Esse despertar, ele veio muito recentemente. Eu, com 37 anos hoje, eu posso dizer que tive meu despertar ano passado. O meu despertar mesmo, que é esse despertar de olhar para dentro, olhar para mim. Que foi quando eu passei uma dor meio constante ali, de ter pensado em sair do meu estável, que eu estava dentro de uma indústria farmacêutica, na qual eu tinha total estabilidade, e optei por diversos tipos de projetos que nós tínhamos em outra cidade, mudar de cidade com a minha família, com meus filhos. Então, saí da estabilidade para instabilidade total.
E vindo para esse novo projeto, eu percebi que não era exatamente onde eu queria estar. Uma cidade nova, uma cidade grande. E eu vi que aquilo não era para mim. E aí, então, eu comecei a fazer o quê? E agora? O que eu vou fazer? Comecei a olhar para dentro. Algo tão simples, tão básico, mas que eu falo que é o fundamental. Olhar para dentro. E foi então que eu comecei a me enxergar, ver realmente quais eram os meus valores, o que eu queria, para quem eu queria, como eu queria, quem era a Daiane. E aí eu comecei a me reinventar. E caí, né? Me joguei como mentora aí, porque transformar a vida de outras mulheres, assim como eu transformei minha própria vida, é a minha missão. Hoje é o que eu quero fazer, é o que eu quero mostrar, é o que eu quero passar. Porque quando a gente tá muito dentro de si e não consegue se olhar, a gente não consegue fazer mais nada. Eu vejo que você se emociona quando você fala disso. Muito. Muito. Quer falar um pouquinho mais? Sim, eu me emociono, né? Hoje é uma emoção gostosa, é uma emoção boa, mas por muito tempo foi uma emoção ruim, um choro engasgado por não saber quem eu era. E é isso que eu quero trazer dentro da mentoria. Você, mulher, consegue sair da onde você tá, driblar qualquer tipo de problema e se reinventar, mudar a rota, se preciso for. Foi isso que eu fiz com a minha vida e é isso que eu quero fazer com a sua vida. Porque foi vivendo que eu consigo agora transformar. A gente diz que o mentor, ele encurta caminho. Isso, né? isso. O mentor, ele te guia para chegar aonde você quer. Você trouxe liderança, você trouxe que você viveu muito isso, né? E você se emociona em trazer isso para as mulheres. E me conta um case aqui, né? De alguma mulher que você trouxe uma informação, que você trouxe um olhar diferente e ela falou, uau, Daiane, era isso que eu precisava. Eu comecei a observar isso, Lu, até antes de eu ser mentora, né? Antes de eu ser mentora, eu sempre tive mulheres me admirando. E eu mesmo não enxergava isso. Então, eu via mulheres falando, Dai, você fala bem. Dai, o que eu faço aqui? Dai, olha como você se veste. Então, eu via aquelas mulheres me tendo como inspiração. E o ano passado, eu comecei a trabalhar e divulgar mais a minha história na internet. Então, eu percebia as mulheres me usando como referência, me usando como inspiração. E falando, Dai, o que você falou mexeu comigo. Dai, o que você está postando é relevante. Então, eu percebi que o meu conteúdo que estava engessado dentro de mim, dentro daquela Dai que não existia, não existe, aliás, mais... fazia transformação na dor das outras mulheres. E isso foi o que mais me toca hoje, sabe? Ver que a minha vida, seja o que eu posto, o que eu mostro, a minha jornada, né, em si, seja na dor ou na alegria, ela transforma a vida de outras mulheres com uma palavra, um gesto, uma instrução, né? Sem mesmo ser mentorada. Então, dentro da mentoria, nós trabalhamos isso muito mais a fundo. E foi aí que eu tive o start de que eu era suficientemente boa para inspirar, transformar e ajudar outras mulheres que, assim como eu, um dia já se viram no fundo do poço. Fundo do poço. Fundo do poço, eu acredito que é uma expressão que machuca, né? Machuca, forte. É uma expressão que para nós mulheres, se a gente não tiver um autoconhecimento, a gente chega facilmente, porque é muita carga, muitos desafios, você ser a mãe, a esposa, a empreendedora, a que sempre resolve, a ocupar ali o lugar do masculino, a não entender que você pode ser feminina com leveza, que você não precisa, né, vou usar um termo bem chulo aqui, tá, gente? Não me matem, né? Colocar ali, né, e falar, gente, eu sou o homem, sou eu que resolvo. Então, esse fundo do poço, ele tem várias interpretações. Sim. Quando você traz o seu, o que era o fundo do poço para a Daiane? O fundo do poço, para mim, era exatamente isso que eu comentei. Não saber quem eu era. Não saber quem eu era e, com isso, deixar as pessoas fazerem comigo o que quisessem. Então, eu não tinha voz para me impor,
Eu não tinha voz para falar. Por exemplo, uma coisa básica. Onde você quer ir jantar? Tanto faz. Para mim, tanto faz. Não tanto faz. Eu quero ir em tal lugar. Então, hoje, eu me posiciono. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha muito isso. O posicionamento também. É você saber o que você quer, o que você gosta, para onde você quer ir, o que você quer fazer, quais mesas você quer sentar, quais amigos você quer ter. Perfeito. Né? Então, é algo que vem muito do autoconhecimento. A gente precisa muito olhar para dentro para conseguir falar isso com propriedade. Né? Então, o fundo do poço, para mim, era quando eu não sabia quem eu era e deixava as pessoas fazerem o que quisessem comigo. Dai, você teve uma trajetória onde você passou por influenciadora. Sim. Né? Sim. Eu olhei um pouquinho das suas redes sociais, entendi um pouquinho ali da Daiane, e eu vi você trabalhando com isso. Quando você se tornou influenciadora, isso fez com que você enxergasse aquelas pessoas que estavam te contratando, que provavelmente deviam ser mulheres, a querer trazer para elas uma visão de negócio? Tem alguma coisa a ver com a mentoria? Olha, quando eu entrei na parte de influenciadora, eu nem sabia o que eu estava fazendo, vamos dizer assim. Porque as pessoas começaram a me categorizar como influenciadora, né? Eu vim de uma cidade não tão pequena, que é Taquaritinga, fui para Brodowski, uma cidade pequena, né? Perto de Ribeirão Preto. E lá, comecei a fazer algumas amizades e aí surgiu a Dai Influencer, comecei a fazer algumas parcerias e foi indo, só foi. Foi algo natural, que aconteceu naturalmente. Mas, você falando agora, me vem na cabeça. Porque sempre dentro do local, do estabelecimento da pessoa, eu queria ajudá-la a estruturar melhor o negócio. Então, eu não fazia simplesmente uma postagem por postar. Não, era com estratégia, né? Então, todos os lugares que eu fiz parceria com influenciadora, ainda tenho alguns, foi com um olhar estratégico. E foi essa visão estratégica da parte da influenciadora que me fez olhar, né? Claro que com toda a carga que eu já tenho, me fez olhar para isso. Falando, não, eu posso fazer mais, né? Porque a gente sabe que a internet hoje, né? É tudo a internet, mas a gente não tem certeza. Como que vai ser os influenciadores daqui para frente? Eu não faço ideia disso. E eu sempre quis mais para mim. Eu sempre quis. Eu sou química, né? Então, eu sou química por formação. Tenho especialização em gestão de pessoas, gestão de produção, MBA em gestão da qualidade. O meu negócio é trabalhar ali, no chão de fábrica, trabalhei por anos. Então, eu gosto de mexer, eu gosto de falar, eu gosto de estruturar. Falar, não, aqui tá certo, aqui tá errado. Eu gosto dessas estratégias de negócio, né? Então, a parte de influenciadora ali, maravilhosa, eu vou continuar fazendo, né? Continuo mostrando o trabalho incrível de outras mulheres. Mas foi ela que me despertou para falar, eu posso fazer mais, tanto por mim quanto pelas empreendedoras. Foi isso que me fez virar a chave aí. Como que foi a mudança de cidade? Ai, desafiadora. Porque a sua vida toda você estava na cidade onde você nasceu, que é Sim. Jaboticabal. Taquaritinga. Taquaritinga. E aí você mudou para Brodowski. Brodowski. Quanto tempo você estava? 2 anos fez agora. 2 anos. 2 anos. Qual foi a primeira ação que você fez quando chegou na cidade nova, Dai? Cheguei. Guardei as malas, organizei a minha casa, meu marido foi trabalhar, meus filhos foram trabalhar. O que você fez? Chorei. Quando eu falo pra você, minha mulher ouvinte, que aqui é história real, você não acredita em mim. É isso, ela chorou. Eu faria a mesma coisa. Eu chorei porque, Lu, como eu fui mãe muito nova, né? Eu falei pra você, eu lutei muito pra estar na posição que eu estava dentro da indústria farmacêutica, de conquistar ali, né? Pegar meu registro de química. Então, era um sonho. Pra aquela mãe, pra aquela mulher que foi mãe na adolescência, era um sonho. E aí, eu me assim, meio que sendo sabotada pela minha própria escolha, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Abandonei um trabalho, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? E aí foi onde eu comecei a olhar pra dentro. A Dai precisa saber o que quer, o que fazer. Você quer voltar para uma indústria? O que não falta aqui é indústria. O que não falta aqui é indústria que eu poderia entrar na área química para trabalhar e tá tudo certo. Mas é o que a Dai quer?
É o que a Daiane quer? Trabalhar dentro de uma indústria, trabalhar 15 horas ali? Não é. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, a estudar, porque sem estudo a gente não é nada. Me inserir. Foi quando eu entrei no Hara, né? E comecei a me inserir em lugares que eu jamais imaginaria estar. Então, eu posso dizer com convicção, já falei isso para você no pessoal, o Hara me abriu portas. Luciana Prates me abriu portas. E não é clichê, não é porque eu estou aqui no Lu Prates Convida. Não, é realmente. Porque nós, quando queremos crescer, quando queremos evoluir, nós precisamos entender que nós precisamos de movimento. É o movimento que vai fazer você sair do lugar. É você que está ali estagnada, sem saber para onde ir, olha para dentro, mas não para, se movimenta, né? Então, foi eu querer estar inserida. Primeiro, eu analisei para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, comecei a estudar, comecei com mentores e comecei a me inserir nos lugares que eu queria e me posicionar como tal, né? Então, a Daiane Libanori, de novembro de 2024, é completamente outra da que eu sou hoje. Então, quem me viu, tem o ditado, né? Quem me viu, quem me vê? Exatamente. É isso. Resumindo, é isso. E você sente essa mudança, Dai, no seu dia a dia, com seus filhos, no seu negócio? Você sente isso? Sim, Lu. Sinto. Sinto na forma como eu me posiciono diante das pessoas, no jeito de falar, no jeito de me comunicar dentro de casa, com o meu marido. Tudo melhora. A nossa relação conjugal melhora quando você está bem. Então, quando a gente olha para dentro e se conhece, a gente consegue fazer o quê? Deixar todos à nossa volta melhor. Então, para quem convive comigo, é uma mudança. Eu enxergo, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu não vejo mudança. Não, eu vejo. Eu vejo e vejo muita mudança. E sou muito orgulhosa da Daiane que eu estou me tornando. E é isso que eu quero fazer com a mulherada. Transformá-las e fazer elas olharem com amor para si mesmas. Você é mãe de 2 filhos. Homens. Eu tenho um homem, né? Sou mãe de 3, mas o mais novo é o Joaquim. E ele já tem um comportamento totalmente diferente das 2 meninas. Porque, né, a mais velha é a Manuela, a do meio, Mariana. E às vezes eu fico pensando, como que seriam 3 homens? Já falei, usei a palavra desafiadora aqui, né? Posso usar de novo? Posso. Como que é, Daiane? Pra Daiane, tá? Lógico que a gente tem várias mães aqui que têm filhos homens. Eu só quero trazer um pouquinho de como que é essa verdade pra Dai. Olha, no início eu me sentia, assim, completamente perdida. Mãe aos 17, sem saber pra onde ir. Mas sempre fui aquela que, sabe, aquela faz tudo, né? Que hoje eu não recomendo. Então, eu sempre quis dar conta de tudo sozinha, né? Então, fui eu, meu esposo, dentro de casa, com 2 filhos pequenos, Felipe. Quando eu tive o Caio, que é o mais novo, o Felipe tinha 3 anos. Então, foi uma distância, assim, ó, difícil de fazer acontecer. É desafiador ser mãe. É cansativo, é doloroso, a gente só romantiza, mas não, é desafiador. Hoje, meus filhos estão com 20 e 16, e eu sinto que eu fiz, como que eu posso dizer, um bom trabalho. Como é bom olhar para trás e ver que mesmo aqui, apesar de, né, tanta dor, tanto trabalho, tanta descoberta, que eu tive que aprender a ser mãe. Eu não sabia o que era. Então, eu cresci junto com eles. Então, olhar para trás e ver que sim, a Dai conseguiu, deu conta e criou homens fortes, é fantástico, Lu. É fantástico. Eu falo que é difícil, é doloroso, mas ver que o resultado foi bom é maravilhoso. E eles perceberam essa mudança da Daiane? Sim. Algum comentário específico? Fiquei curiosa. Comentário? Não, eles percebem no dia a dia que a mãe tá sempre arrumada, né? Então, sabe aquela hora que a mãe tá em casa jogada no sofá, imagina, vendo o que vai fazer da vida? Não existe mais. Não existe. Porque eu sempre tento estar pronta
para alguma coisa. Então, algo que eu aprendi, Lu, eu escutei até num local, porque eu vejo mulheres indo à padaria com pijama. Gente, não tô criticando, mas eu não faço isso. Por quê? Eu falo que a oportunidade a gente nunca sabe a hora que ela chega. Então, estar pronta é o que vai te tornar diferente. Estar pronta é o que vai te tornar diferente. Então, eu não fico mais jogada ali de pijama, a não ser que seja um dia de ficar realmente jogada de pijama. Então, eles percebem isso. Porque antes a rotina de dona de casa era ali com a roupa da academia, limpando casa, louca, lavando roupa, enfim. E era assim. E hoje não mais. Então, eles percebem essa diferença. Mãe, você tá bonita. Mãe, você tá arrumada. Onde você vai hoje? Hoje o Felipe, a hora que eu cheguei na empresa, que o Felipe ele já trabalha. E aí eu fui lá, passei pra falar com eles e o Felipe veio na sala e falou, mãe, uau, ele falou, como você tá bonita, onde você vai? Aí eu falei, eu vou gravar o podcast com a Lu Prats. Ele ficou assim pra mim. Ele falou, como assim você vai gravar o podcast? Eu falei, sua mãe bem, ela é famosa. Aí ele ficou todo feliz, eu senti no olhinho dele o orgulho da própria mãe. Então é uma troca. Eu falo que ter filhos homens Nossa, eu não tenho presente maior. Não sei nem como explicar. É uma troca. A gente cresceu juntos. E olhando o que você traz para eles, é a referência que eles vão procurar na esposa, na namorada. Ele tem uma referência em casa, né, da mãe. Então, acho que isso é o mais gostoso. Sim. Ele ter essa visão e falar, é esse tipo de mulher que eu quero para minha vida, Sim. né? Porque a minha mãe tá aqui para me mostrar isso. Sim. Acho isso o máximo. Eu sou, suspeita em falar, Lu. Estava falando com meu marido, né? A gente estava indo para Taquaritinga e comentando do Felipe, que ele ainda não tem namorada, né? Ele vai me matar que eu tô falando isso aqui. E aí a gente estava comentando que o Felipe vai ser aquela pessoa que a hora que arrumar uma namorada vai ser para casar. Aí o meu marido falou, o Felipe é um partidão. Olha aqui. Então, é muito da educação que nós, fizemos, aplicamos durante todos os anos, porque a educação, quem eles são hoje, é o processo de tudo que nós fizemos com ele. Então, foi desafiador, como eu disse, mas, vale muito a pena, valeu muito a pena. Quando falar, dos filhos, o filho, ele vai ser educado se o ambiente que ele estiver em casa for educado. O filho vai ser amoroso se o ambiente que ele estiver em casa for um ambiente de amor. Sim. Ele vai gritar ou ele vai agir de alguma forma exatamente por semelhança daquilo que ele foi criado. Você vem com HD limpo, né? Você nasce com HD limpo e aí você vai inserindo as informações do seu ambiente, das pessoas que convivem, do seu pai e da sua mãe, principalmente. Então, o que você é hoje, com certeza, é reflexo do que você viveu, principalmente até os seus 7 anos, né? Sim. Que é onde a gente constrói aqui esse olhar dos 7 primeiros anos da criança. Sim. Então, acho que ter esse cuidado, né? De falar, meu filho é assim. Ele é assim porque ele passou por um período e ele conviveu com pessoas que eram assim. Então, só um ponto aqui de reflexão para você que é mãe, que é pai, olhar um pouquinho para isso, já que esse podcast vai chegar em bastante mulheres. Dai, uma inspiração para você, uma pessoa que você olha e você fala, caramba, eu queria ter um pouquinho dessa pessoa, eu queria realizar um pouquinho do que ela faz. Você tem essa pessoa aqui? Lu, tenho diversas inspirações mulheres fantásticas, incríveis, que se eu for sinalizar todas elas aqui, ficaria com uma lista longa. Mas eu quero citar uma inspiração para mim, que é a minha avó. A minha avó sempre foi aquela mulher forte, determinada, guerreira, dona de casa. Nunca foi uma mulher que trabalhou para fora, a não ser, antigamente. Mas aquela mulher que sempre fez muito com pouco, sabe? Então, perdi ela recentemente, em dezembro, nesse todo o processo de construção de mentoria. Infelizmente, perdi ela. Mas isso me fez repensar, alguns pontos dentro da minha história e ver que ela sempre foi uma inspiração para mim. Ela era aquela mulher vaidosa, que sempre fazia, como eu disse, muito com pouco e estava ali disposta, sempre com um sorriso no rosto, uma palavra, amigável e do jeito dela. Então, ela era uma verdadeira líder. Quando você fala verdadeira líder,
você traz muito a sua essência da mentoria, Sim. né? Que chama Lidera. Sim, a Lidera. 3 pilares para mim de você ser líder. Que você possa dizer para as meninas que estão te escutando. Não sei se em 3 pilares, mas eu consigo dizer que muita gente fala, o que é essa liderança, né? Que a Day ensina. O que é, né, se autoliderar? O que eu quero mostrar para elas é que liderar não é você estar dentro de um emprego CLT e ser líder de setor. Liderar é você tomar as rédeas da própria vida. Então, Day, mas eu não tenho um empreendimento, eu não tenho um negócio. Você tem um negócio, você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem seus filhos. Quem que é a líder? A gente fala da liderança e a gente vê o medo e a insegurança, né? Sim. Porque quando você vai liderar alguma coisa, tomei posse disso, você está inspirando outras pessoas, né? Então, em que momento e como você lida com esse medo e essa insegurança, tanto seu quanto de outras pessoas, e em que momento você sentiu assim esse medo e que você teve que tomar isso que você ensina como base? Bom, eu costumo dizer que eu ajo com medo mesmo. O medo, gente, ele sempre vai existir. A única coisa que eu passei a fazer foi andar de mãos dadas com ele. Então, eu ando lado a lado com o meu medo, porque ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Mas quando eu vejo que ele tá querendo me dominar, eu procuro lembrar dos meus porquês. Por que eu estou fazendo, lembro dos meus filhos, da minha missão, do que eu quero transformar como mentora de mulheres. Então, o medo acaba ficando pequenininho. Olhar para os porquês. Você ensina isso na mentoria? Tô Sim. pensando agora, né? Olhando, até a hora que me deu até balançou aqui. Olhar para os meus porquês. Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo? Por que da minha família? Olhar o porquê, Lu. Às vezes a gente faz muito... Nós vivemos no automático. É normal do ser humano. Só que a gente precisa entender que a gente tem que olhar o porquê, o para quê e o para quem. Para quem você tá fazendo isso? Para quem que a Day tá aqui, né, falando no podcast? Pra Lu, obviamente. Para mim, E para mulheres, para diversas mulheres que querem mudar a si mesmas. A gente tem que aprender a olhar para dentro. Por que você tá fazendo isso? Por que tantas vezes a Day do passado se deixou levar pelo que os outros achavam, porque os outros pensavam, porque os outros queriam? Por quê? Né? Então, a gente começa a olhar a fundo isso e trabalhar isso dentro da mentoria para poder fazer elas enxergarem o porquê delas existirem. O porquê de você, mulher, tá aí, às vezes, estagnada, parada num local que não é para você. ô Day, essa mulher que tá nos escutando agora, que tá estagnada, tá lá, parada, de pijama, deitada no sofá. Qual que é a primeira coisa que você falaria para ela agora, se ela estivesse escutando esse podcast? Que poderia mudar a vida dela? Chama a Day no Instagram. Me chama no Instagram e vamos trabalhar juntas. Né? Se não for para eu ser sua mentora, que seja para você acompanhar os conteúdos, porque a partir dos conteúdos que eu ensino, que eu mostro, você pode já mudar. Nós temos que entender que a gente tem que fazer o básico bem feito, Lu. Isso você fala muito e eu acho que é o fundamental. Não existe nada que a gente faça que não venha do básico, da raiz. Então, olhe para o básico. O que você pode fazer hoje para mudar a sua vida amanhã? O quê? Né? Pensa em uma coisa que você pode mudar essa semana. Então, olhar para isso e não querer fazer tudo de uma vez, porque não tem como dar conta de tudo. É fazer aquelas micrometas que nós falamos e aplicá-las e executá-las com maestria. É falar, eu vou levantar e vou para academia essa semana e ir todos os dias, com frio, com chuva, com preguiça. É você falar, essa semana eu não vou comer arroz e não comer. Claro que se o nutricionista aprovar. Mas é você se comprometer consigo mesma. Se comprometer com as suas metas, com os seus desejos. Teve alguma decisão que você tomou que foi a decisão mais difícil da sua vida? Uma decisão assim que, nessa jornada sua de empreender, que você falou, uau, eu tomei essa decisão. Sim. Com certeza foi
a mudança de cidade. Eu acho que foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque eu vim para um projeto, né? Vim para trabalhar em um projeto que não deu certo. E aí eu acabei me vendo perdida, jogada no sofá chorando, lembra que eu falei? Lembro. E me vi perdida. E aí eu fiz o quê? Chorei 3 meses, mas aí eu comecei a me reencontrar, me reinventar, estudar e ver que aquela dor que eu tinha tido, hoje, transforma a vida de outras mulheres. Porque foi isso que me fez ser a Daiane mentora. Então, com muito orgulho, eu falo que a gente deve olhar para nossas dores com carinho. Né? Que às vezes aquilo que você acha que é o fim do mundo é só a virada de chave que você estava precisando. E foi o que aconteceu comigo. Uau! Ô, Dai, falar desse universo feminino, do empreender, do olhar para dentro, ele é, assim, maravilhoso. Porque é cada insight que a gente aprende, né? Sim. Eu tô imaginando você toda segura como você é hoje, toda posicionada, passando por isso. Eu não consigo imaginar. Nem eu. Eu não consigo olhar ali e ver você nesse momento, Sim. né? E eu fico feliz que você conseguiu chegar até aqui, que você conseguiu dar essa virada de chave e que você está aqui para poder impulsionar outras mulheres. Sim. Tem uma parte aqui do nosso podcast que eu vou falar algumas frases e você vai me responder com a primeira coisa que vier. Tá? Tá muito ligado com o que a gente está conversando. Então, bora lá. Um livro que mudou sua vida. Com certeza, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro fantástico que muita gente deixa de ler por achar que fala só de dinheiro, mas ele é um livro que muda a mentalidade completamente. Foi o livro, assim, que me ajudou na virada de chave total. É um livro que eu li recentemente, já conhecia há tempos, mas li recentemente, o ano passado. E foi ele que virou a minha chave. Um segredo, repete? Os Segredos da Mente Milionária. Não tá. É fantástico. Acho que eu já li esse livro, gente. Provavelmente. Eu não lembro agora o nome do autor, mas é um livro famosíssimo, né? E ele realmente vai a fundo, ele faz você enxergar, né, o seu porquê. Aquele porquê. Um medo que você já venceu. Medo que eu já venci? Não dar conta de ser mãe. Não dar conta de ser mãe. Não dar conta de criar meus filhos com qualidade, com maestria, que hoje eu vejo que eu consegui. Uma mulher que te inspira. Você já falou que era sua avó. Minha avó. Minha avó. E falando de pessoas famosas, eu sigo muito e gosto muito da Luísa Trajano, obviamente. Parece clichê, mas ela é fantástica. O que mais te inspira nela? A forma como ela lida, como ela lidera, como ela fala, se posiciona. Eu acho que todo mundo deveria seguir e pegar um trechinho da vida dela, assim, e inserir na sua. Um hábito que transformou a sua vida. Um hábito, com certeza, não abrir mão do meu momento com Deus logo pela manhã. Não tem como. Não somos nada se nós não tivermos nosso momento de espiritualidade, nos centrarmos. É isso que me faz ser quem eu sou. É ele que me traz para dentro da Daiane de verdade. É enxergar a sua essência. É enxergar minha essência. É acreditar que mesmo com medo, vai dar certo. Uma frase que te representa hoje. Uma frase que me representa? Não espere ser perfeita para começar. Ah, eu gosto dessa frase. Sim, não espere estar pronta. Às vezes, eu costumo falar que não espere o bolo assar. Tira ele, né? Não espere ele queimar. Tire ele do forno no tempo certo. Porque às vezes a gente fica esperando tanto e passa. A oportunidade passa. Dentro do Hara Club, a gente tem um ponto muito importante, que é olhar essa oportunidade. Então, quando a gente criou o projeto e a gente fez, né, ele nesse formato que é hoje, de 2025, que traz mentoria, desenvolvimento, a gente olha esse pilar da oportunidade. Uhum. Então, a gente traz aqui a oportunidade de você se capacitar, de você se desenvolver, a capacidade, a oportunidade, né, de você ter acesso, de você ter ambiência. E a gente fala muito sobre isso. Você está atento a essas oportunidades que são ao seu redor? Com certeza. Você está atento a trazer
essa possibilidade de ter alguma coisa, de pegar alguma coisa para um resultado? Então, quem está pronto para a oportunidade, seja ela qual for, com certeza vai viver intensamente o que está ardendo no seu coração. Porque é a oportunidade que te leva do ponto A para o ponto B. É só saber aproveitar. Isso aí. E tem muita gente que não olha isso, né? Sim. Que passa a vida. Vai levando. Mas é por isso que é Vai importante, levando. né? A gente se autoconhecer. Olhar pra dentro, saber o que quer, que aí você se posiciona e aproveita as oportunidades. Mas aí, Odai, vem uma coisa da seguinte. Às vezes, ela nem sabe que aquilo é uma oportunidade, né? Sim, exatamente. Você falou uma questão de ambiência, né? De vir para o movimento, para o Hara e estar com outras pessoas aqui. Sim. Tem muita gente que está no Hara e não consegue enxergar isso. E passa despercebido. E vai em um café, ou vai no encontro de network, ou vem para uma mentoria e não consegue fazer contato com ninguém. Mas é isso, Lu, que eu costumo falar. Você saber a hora de se mostrar, a hora de se posicionar e se fazer ser vista. E muitas mulheres, às vezes, não conseguem traçar essa rota. E é isso que eu traço dentro da mentoria com elas, sabe? É fazer ela enxergar que ela pode. Porque estar num ambiente de networking, se você não se posicionar, não serve de nada. Exatamente. Se você estiver lá só para tomar café, de nada vai servir. Então, é aproveitar as oportunidades. A ambiência faz a diferença, com certeza. Uma conquista que te enche de orgulho. É clichê falar meus filhos? Eles são minhas maiores conquistas. E também, recentemente, ter me encontrado. Ter encontrado essa Dai, essa que está aqui. Um conselho, que eu acho que aqui vem muito do que você traz, né, para essas mulheres, é um conselho para quem está começando agora, um conselho para quem está hoje, naquele momento que a Dai estava lá em novembro. Não esperar ser perfeita. Não espere ser perfeita. Seja você mesma, seja real. Isso que é o mais importante, não esperar ser perfeita, ser real. Ser quem você é, com seus valores, qualidades, enfim, defeitos. Seja você, se joga, acredita que você pode, que você vai poder. E essa é a minha frase preferida, né? Tá chegando ao fim aqui. Eu Mas comentei já? isso no nosso último episódio, que a coisa ruim desse Lu Pratos Convida, do que a gente criou, é que ele termina. Ele acaba, e E rápido. rápido. Ó, não, quase 40 minutos. Uau. Ah, Você pegou uma pessoa que gosta de falar. então, Eu tremo na base, mas quando eu começo a falar, minha filha, aí não tem como parar. é que você fala com aquilo que você viveu, com a essência que você tem, com o resultado que você chegou, e você quer trazer isso para as mulheres. Então, Preciso. isso é verdade, né, o Daiane. E a verdade, ela é leve. A verdade, você fala o tempo que for necessário sobre ela, e é super tranquilo isso. O que é ser rara para Daiane? Ser rara. Eu acho que ser rara é você se colocar como prioridade. Ser rara é você saber quem você é, saber os seus porquês, saber o que você gosta. Ser rara é ser você. Uau! Ai, gente, eu amo ser rara. Eu também amo ser rara. Ô, Dai, chegamos ao fim aqui Ai, do nosso que gostoso. bate-papo. Você gostaria de falar alguma coisa que você não falou ainda para essa mulherada que está te escutando? Imagina que a gente vai estar ali no YouTube para muitas e muitas mulheres. O nosso canal entrega mais de 15 mil contas aí, né, em cada episódio. Me conta um pouquinho. Quer falar mais alguma coisa? É sua oportunidade. Eu quero deixar, né, o lembrete para elas entenderem que elas precisam olhar para si. Então, não importa a dor que você esteja passando, não importa o lugar que você esteja, por mais difícil que seja, você consegue sair dele, tá? Eu saí do fundo do poço, como eu disse, sozinha, mas você não precisa estar sozinha para sair, tá? Então, procure pessoas que vão pegar na sua mão e te ajudar a sair da escuridão. Uau! Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Daiane, é só entrar no Instagram, nós vamos deixar aqui para você acompanhar. E eu agradeço a sua companhia. Encaminha
esse episódio para essas mulheres que com certeza você pensou no momento que você estava ouvindo. Tem muitas mulheres, assim como nós, que precisam escutar. Porque toda vez que eu sento nessa cadeira e eu escuto uma mentora como Daiane trazer esses insights, eu falo, caramba, eu também estou precisando escutar isso, né? Porque é sentar nesse lugar de aprender. Então encaminha, comenta, segue. Deixa aqui embaixo o comentário o que você achou mais interessante, que eu tô louca para saber. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais um Lu Pratos Convida. Um beijo.